Um ano e pouco de ressonância harmônica, eu falo hoje com a certeza de que eu não tenho a mínima ideia de quando é que eu vou parar de pedir ondas ao professor Hélio Couto, à equipe dele, porque sim, muita catarse, muita dor, muita coisa para limpar, mas a ressonância abriu minha vida de maneiras inimagináveis. A vida do salto quântico, eu já falei sobre isso, se você não assistiu, assista. Mas a ressonância não é só sobre as coisas materiais que eu conquistei, sabe? A ressonância é sobre clareza, é sobre expansão, é sobre ver o mundo com outros olhos. Então eu sou extremamente grata. Eu vejo muita gente gravando vídeo, falando do professor, e eu não estou aqui para defender ele, eu tô só para contar a minha própria história. Então se você quer ouvir, se você já assistiu os meus outros vídeos, você sabe. E eu até te convido, assista o meu primeiro vídeo e você vai ver a diferença na comunicação, a diferença da forma de agir. Tudo é muito diferente, é um ano de muito trabalho. Agora, trabalho árduo. A ferramenta, ela é uma das partes do que você precisa fazer. O resto é com você. Então é óbvio, se você não está disposto a fazer, se você não está disposto a se movimentar, não faça a ferramenta porque não vai te servir de nada. Assim como o vídeo da primeira onda e o da segunda onda que eu trouxe detalhadamente aquilo que eu pedi, eu vou novamente compartilhar o que eu pedi. Eu gostaria de ter feito uma lista menor. A sexta onda vai bem enxutinha, né? Eu tenho muitas histórias. Hoje eu tenho acesso aos meus registros acásticos. Hoje eu tenho a própria terapia multidimensional que chegou para mim. Muitas coisas que foram, né, esclarecidas para mim. Lembrando que as catarses não me impediram de viver a vida, não me impediram de conquistar. Por quê? Porque o universo não gosta de nada parado. Então eu agi. Eu levantei a poeira e segui caminhando, sofrendo, caindo, doendo, levantando. Não importa, mas eu estava ali. Eu estava lutando e eu continuo lutando. Tem muitas coisas internas que eu ainda preciso melhorar, né? Eu tenho acesso à multidimensional, como eu falei, então a multidimensional me cura todos os dias. Todos os dias que eu posso, eu faço a terapia multidimensional comigo mesma. Então, isso me ajuda muito. E eu vou gravar um vídeo, eu acho que ele sai logo depois desse aqui, somente sobre as terapias que eu fiz nesse período e o quanto eu acho importante que você também faça diversas terapias, porque é suporte para que você possa passar pela ressonância. Eu explico isso em um vídeo muito específico aqui, que eu falo sobre o porquê a ressonância não é para todo mundo, né? Então eu acredito firmemente que você precisa de suporte para fazer a ressonância. Mas eu não vou ficar rolando muito não, vou direto ao ponto. Eu sou Thaís, no canal eu falo sobre expansão da consciência, espiritualidade de uma forma leve, prática e multidimensionalidade. Eu já falei em outro vídeo e vou continuar anunciando aqui. Eu tenho atendido muitos ressonantes e se você é ressonante e quer passar pela terapia multidimensional para trazer mais clareza para o seu processo, tem uma condição especial aqui somente para ressonantes por enquanto, tá bom? Com relação à saúde, o que foi que eu pedi? Capacidade respiratória aumentada para atividades físicas. Eu faço uma atividade de alto impacto 3 vezes por semana, às vezes 2 vezes por semana, e eu sentia que eu não conseguia respirar. Ou seja, meu problema não era força física. Eu tenho força física, o que me faltava era capacidade respiratória. E aí, na quinta onda, eu peguei influenza A. A influenza A é prima daquele amiguinho nosso aí, muito conhecido. E eu senti muita coisa parecida com as minhas reações que eu tive quando eu tive o... E aí eu descobri que eram coisas relacionadas, fazendo minhas investigações, com os registros, com a terapia multidimensional, eu fui identificar que eu tinha questões voltadas a outras existências, a coisas, aos vasos quebrados que eu tinha efetuado com outras pessoas, e que por isso eu tenho dificuldade respiratória. Digo, quando você tiver uma catarse, é identificar o motivo. É por isso que eu falo, não faça lista grande, não faça lista gigante, não faz sentido, porque você não vai suportar a catarse. Eu separo minhas ondas por saúde, consciência, livros, idiomas, arquétipos, limpezas. Se você resolver fazer a lista do jeito que eu estou fazendo aqui, muito provavelmente, se você, assim como eu, tem muita coisa para limpar, vai ter problema, vai ter problema. É por isso que as pessoas falam, eu perdi tudo, perdi marido, perdi dinheiro, perdi isso. Por quê? Porque pediu tudo em uma onda só. Então, experimenta, principalmente se você está no caminho das palestras, experimenta, vai devagar, foca num ponto e vai trabalhando ponto a ponto. Então, eu identifiquei que tinha esse problema, né? Fiz as minhas limpezas, continuei fazendo a multidimensional para trazer clareza para o meu processo. Fica atento, a sua catarse tem relação direta com o seu pedido. Força física aumentada, eu noto isso, eu percebo, mas eu também me empenho. Quais são os exercícios que eu preciso fazer para ganhar mais massa nas pernas? Quais são os exercícios que eu preciso? Ou seja, eu invisto tempo naquilo que eu pedi. Se eu pedir, gente, não faz sentido. Eu tenho 3 meses para me virar e tentar descobrir onde é que eu posso ser melhor. Sabe? É a história do estudar.
As consciências, gente, eu continuo com as mesmas consciências. De Javier, que é o autor de O Segredo da Mente Milionária, eu admito que eu sempre tive muita consciência do dinheiro. Eu acho que eu nunca contei aqui, mas durante 15 primeiros anos da minha vida eu fui financista. Então a minha área era finanças. Eu sempre tive muito controle sobre o meu dinheiro. Eu sabia o que podia, não podia, mas já tive momentos ruins também de má administração. Isso não me livrou disso. Mas o livro, ele me trouxe uma sabedoria. Ele fala sobre modelo de dinheiro. Ele fala de pontos muito importantes. Então, se você não lê, leia. Eu venho trazendo daqui uns dias uns vídeos aqui muito voltados para isso, mas não voltados para vai ficar rico em 30 dias, ferramentas. Não faz sentido na minha cabeça isso. É comportamental. Eu sou professora da área do comportamento humano e desenvolvimento humano e entendi claramente que esse livro é sobre comportamento com relação a dinheiro. Pequenas coisinhas que você vai conseguir administrar, tá? Hélio Couto, eu continuo com a plataforma. Essa semana até me mandaram um e-mail pedindo para renovar. Eu renovei a plataforma. Eu já falei isso em outro vídeo. O Hélio Couto vem batendo muito forte, de forma muito maciça em conteúdo na plataforma paga. Isso não é propaganda não, viu, gente? Mas eu estudo. Alguma coisa, eu tô ali, tô ouvindo, tô prestando atenção, mas continuo fazendo. Eu não acelero o vídeo. Gente, eu não acelero o vídeo, sabe por quê? Eu sou professora e eu sei o quanto isso tem impacto na formação do aluno. E não é porque porque eu tenho capacidade, não é isso. Aí você assiste 3 vídeos num dia só, no outro dia, se eu te perguntar, eu fizer uma prova com você do que falou naquele vídeo, muito provavelmente você não conseguiu absorver. Então eu não indico que acelere o vídeo, eu indico que você faça com mais calma, sabe? E anotou, fez algum registro, foi aprofundar em algum tema, em algum autor daquilo. Thaís, eu não vou terminar nunca o Caminho das Palestras. É sobre qualidade ou sobre quantidade? Aí você tem que decidir. Helena Biasi é minha mestra de multidimensional, é a francesa, a qual eu fiz a formação de multidimensional com ela, então eu não tenho como trabalhar com uma ferramenta sem pedir a consciência daquele ser que canalizou de Vênus a terapia multidimensional. Então, Maia Andrade, vocês conhecem, a doce Maia Andrade, é a maga aqui, né, das redes sociais. Maia traz assim uma sabedoria, ela também investe em conhecimento, investe em compreensão dela mesma. Ela também passou por muitas catarses, então eu me identifico com ela. Joseph Murphy, né, porque traz algumas ferramentas aí, e o querido Joe Dispenza, eu já conquistei muito com o Joe Dispenza. Ele traz a meditação como base aí. E a meditação não é a meditação, sabe? É a meditação com consciência. Ele ensina a meditação andando, ele ensina a meditação de contemplação. Então, existem muitos tipos de meditação diferentes, focado em conseguir o que precisa. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo como eu consegui o trabalho em uma das maiores universidades do país. E foi com o Joe Dispenza. Então, óbvio que eu vou pedir eles, né? Os livros, óbvio, a Multidimensional tem um livro que embasa a técnica. Então, esse livro é um livro de consulta. Então, muitas vezes, quando eu atendo um cliente e ele fala alguma coisa específica, eu vi alguma coisa no campo dele. Aí eu tenho que consultar o livro, fazer algumas conexões com o livro. Então, o livro é a minha Bíblia, sabe? Então, se eu trabalho com essa ferramenta, é óbvio que eu preciso ter ele debaixo do braço e ter ele aqui. Então, a cada vez que eu leio, e eu leio várias vezes, eu leio várias partes. De todos aqueles que eu pedi a consciência, eu pedi os livros. E aí pedi alguns outros livros que eu acho que são importantes para meu desenvolvimento. Eu não vou ficar focando muito nos livros, tá? Porque aí é individual de cada um. Eu percebi que eu me auto-sabotei um bocado em língua estrangeira. Parei de estudar inglês e agora, em julho, é que eu acho que eu tô voltando, tá? Mas hoje eu falo muito melhor. Lá na quarta onda eu tive a oportunidade de colocar o inglês para jogo. Então eu descobri que eu sabia mais do que eu sabia. Tá? Eu não tenho a mesma fluência no inglês quanto eu tenho no espanhol. A melhoria eu coloquei a melhoria no vocábulo da língua portuguesa. Eu sou professora de comportamento humano, desenvolvimento humano, de habilidades. A minha área é humanas. Então é natural que eu escreva, mas eu pedi que me trouxesse um vocabulário específico para o YouTube. Eu pedi isso. Provavelmente muita gente não vai me ouvir, então eu vou eliminar pela linguagem. Então eu pedi que fosse uma linguagem mais acessível. Eu não falo assim no normal eu falo normal, como você, como todo mundo, mas eu escrevo muito, né? Eu leio muitos projetos acadêmicos, então isso termina me levando para um outro lugar e eu não queria que fosse assim. Eu nem acredito que é assim que deve ser na universidade, tá? Eu tenho uma briga ferrenha dentro da universidade com relação a isso, porque eu acho que a gente precisava ser mais acessível. Não quer dizer que a gente não precisa elevar o nível, tá? São duas coisas diferentes, mas esse assunto não é para aqui. Arquétipos. Arquétipos, eu continuo pedindo o arquétipo da empresária, da empreendedora. Eu sou CLT na universidade, mas eu também sou empreendedora como terapeuta.
Então eu pedi que me desse o arquétipo da empresária e da empreendedora de múltiplas fontes de renda. Isso é importante para mim. Estão ouvindo? Isso é jogo, viu? Arquétipo da comunicadora de sucesso também é importante. E basta você assistir o vídeo lá do primeiro para o vídeo de hoje. Então existe uma outra energia. Não é só a fala que mudou, existe também uma energia de comunicação muito diferente. Integrar o arquétipo da ressurreição. Eu fiz um mapa arquetípico com a professora Mabel, que que trabalhou com o Hélio Couto durante muito tempo, inclusive escreveu o livro junto com ele. E no meu mapa arquetípico saiu que o meu arquétipo é o arquétipo da ressurreição, é o arquétipo da fênix. Acho que por isso eu reinicio, faço o download e reinicio muitas vezes. Eu tenho essa capacidade. Só que tem outras sombras, então eu pedi para integrar isso em definitivo na minha alma, assim. Eu fiz esse pedido para que eu possa ter menos dificuldades quando eu tiver que reiniciar a vida, sabe? Quando eu tiver que renascer como fênix, que eu tenha menos dificuldade. Limpezas. Eu pedi muitas limpezas e eu não vou ficar me atendo aqui a essas limpezas, porque eu pedi muitas, só que como a multidimensional já faz esse trabalho para mim, né? Todos os dias, dia sim, dia não, eu me auto-aplico uma terapia de multidimensional e ela vai me trazendo clareza das coisas que eu tenho. Olhe para esse ponto, olhe para isso aqui não tá bom, se liberte disso aqui. E ela vai fazendo o trabalho deles lá, os seres da multidimensional. Aqui tem um vídeo que fala sobre isso, né? Também não vou me ater muito. Mas eu não queria ficar pedindo aqui, pedindo na multi, então já tá fazendo o trabalho lá na multi, ia dar mais confusão aqui. Então, eu pedi aqui as limpezas, eu vou deixar a lista para você dar uma olhada. Mas eu trabalho com a multi, então a multi resolve minha questão e tá tudo bem. Espiritual. Eu pedi amor incondicional e alegria. Mas amor incondicional e alegria também tem sombra, viu? E tem uma coisa, né? A comunicação, às vezes ela te pega pela meada. Não sei se vocês tiveram isso aí. Eu pedi essa questão da comunicação, ela é excelente, tal, mas como a gente tem sombra, o que aconteceu? Teve um belo dia, a gente estava prestes a viajar com um grupo de amigos, e aí eu cheguei para uma dessas moças, que não era minha amiga, e falei alguma coisa. Eu senti que ela não gostou e passou a viagem toda meio fechada comigo. Resultado da novela. Essa amiga minha, eu acho que tomou as dores dela, tomou para ela isso e se afastou. E era alguém muito voltada para a espiritualidade, muito voltada para a meditação e tal. E eu fiquei me perguntando. E aí eu me lembrei, Deus não coloca no seu caminho, nem tira as pessoas no seu caminho, você precisa soltar. E eu tenho feito o abraço da paz para ela. O abraço da paz é uma ferramenta parecida com o Ho'oponopono, mas é da multidimensional. E eu ensino isso também para os meus clientes. Eu fiz o abraço da paz com ela e tenho feito todos os dias, porque eu quero soltar, eu não quero ficar presa a ela, não quero ficar amarrada a esse sentimento, sabe? Isso fere, isso machuca. Mas ok, né? Chorei, catarse e tal, fiquei sentida. Mas se foi é porque tinha que ir. Então solta, gente. Solta, se liberta disso, porque é libertador. Então esse amor incondicional e alegria é isso. É você ter a capacidade, a clareza de ver as coisas com mais tranquilidade, sabe? Sem ficar nesse estresse de, ai, não sei quem deixou de ser meu amigo e tal. E não é porque é infantil ou não infantil. Nós temos a criança interior, na maioria das vezes ferida. E às vezes isso vem desse lugar. E eu lembrei de várias ocasiões da minha infância em que isso aconteceu. Sobre ela é sobre mim. Quem precisa da cura da criança interior sou eu. E tá tudo bem. E assim ela foi. Nesses momentos assim que as amizades também foram embora, tem que ter cuidado para você não criar uma casca dura, cristalizada de, ai, não vou me relacionar mais com ninguém. Porque não é sobre isso. É só sobre curar sua criança e seguir sua vida. E outros espíritos vão aparecer na sua vida, outras amizades vão chegar. Nesse mesmo inteirinho, coisas maravilhosas aconteceram para mim. Eu estou participando de grupos de amor à terra, então, que só participa terapeutas, tá? E todos os terapeutas estão fazendo a multidimensional, né? O protocolo da multidimensional para o planeta Terra. Então, a gente está fazendo por doação. É um trabalho que vai durar 6 meses. Todas as semanas a gente tem que estar reunido, tem que fazer, tem que compartilhar. Então, eu estou em 3 grupos diferentes com um tema mais ou menos parecido. Então, para que melhor? Eu estou na minha vibe, eu estou na minha turma, eu estou no meu grupo e está tudo certo. Eu pedi também a habilidade de soltar tudo, né? Que todas as dificuldades que chegassem, que eu não ficasse presa àquilo, todas as dores que chegassem, eu pedi isso. Eu pedi para continuar um bom contato com minha mentora, para que eu pudesse escutá-la. Lembra que o universo é mental. Quando eu não escuto a voz dela perfeita como é, não. Eu ouço a minha voz falando em uma intuição forte, com um sentimento de sublimidade, de tranquilidade, e eu sei que aquilo não pode ser criado pela minha mente, tá? O financeiro, que eu não tinha pedido, eu tinha pedido há muito tempo atrás, lá na primeira onda, que eu tivesse 1000 inscritos
para que o canal pudesse evoluir. E só que eu passei 6 meses sem gravar vídeo quando eu tava lá em Portugal, né? Então, o universo não tinha o que fazer comigo, né? Porque eu não produzia, eu não avancei. Então, assim, às vezes a gente pede alguma coisa, mas a gente não avança. E depois disso, esses 1000 chegaram e agora já tem uma nova meta. Então, se você está aqui assistindo e não se inscreveu, eu já peço que, se sua energia se sintonizar com a minha, se esse vídeo for útil para você, segue o canal para que eu possa atingir mais pessoas, tá bom? É assim, eu pedi um curso em específico que ele é mais de R$ 1.000 por mês. Se você perguntar, tá aí, você tem para dar? Eu tenho para dar, mas eu queria que fosse mais. Ai, gente, nem eu aguento comigo mesmo. Eu queria que fosse mais fácil. Eu não queria tirar do dinheiro que eu tô ganhando agora. Eu queria que viesse de um outro jeito. Enfim, eu pedi aqui, mas eu não tô disposta. Então eu acho que se eu não tô disposta a pagar, é porque eu tenho alguma crença limitante. Eu quero que ele venha com um jeito mais fácil. Tá? Então, assim, eu vou melhorar essa parte aí que eu sei. Eu pedi crescimento constante nas redes sociais. Eu acabei de abrir meu Instagram, então, se você ainda não conhece, lá eu falo do dia. Agora eu tô aqui viajando e tem lá nos stories ou nos destaques, tá lá algumas viagens minhas, algumas coisas que eu conto. E misturo com espiritualidade, misturo com o acontecido. A gente teve um problema na moto, então é aquela festa. No Instagram é tudo muito diferente. Tá? Tem uma outra vibe, tem uma outra energia. É uma energia mais do dia a dia, de contando as coisas, do que é que eu faço, do que é que eu não faço. Então, se você curte isso, vai lá no Instagram. Tem um gato miando aqui no meu pé. Que foi? Vou mostrar pra você, pros amigos, viu? Gente, olha pra aqui. É assim, eu não posso. Gente, é a segunda vez. Vou mostrar aqui uma foto. É a segunda vez. Vem aqui. É a segunda vez. Nunca me viu na vida. Vem aqui. Mostra aqui pros amiguinhos. Nunca me viu na vida. A gente não se conhece. Prazer. Eu sei, a gente está transmutando energia, não é isso? Os gatos são animais dos dois mundos. Então, quando isso acontecer, aceite, agradeça. Porque essas coisas são assim. Elas vêm, elas acontecem. Quando ele terminar o trabalho dele aqui comigo, ó, olha. Quando ele terminar o trabalho dele aqui comigo, ele vai embora. Tá bom? Gente, eu não sei se eu terminei não, viu? Que o gato não deixou eu terminar o vídeo. Eu pedi, eu falei do grupo dos amigos e coloquei aqui, grupo gratuito de ensino e aprendizado que me estimule a ir além. São esses grupos de terapia da multidimensional que eu tô participando. Ai, meu Deus, e o gato tá caindo. Me ajude, né? Me ajude a ajudar os coleguinhas aqui, porque tá todo mundo aprendendo junto. Eu vou terminar esse vídeo dizendo a você que, se você quiser transmutar também aí, sentir, isso não tava no script, tá? Se você sentir do seu coração que eu posso te ajudar de alguma forma com a multidimensional e você é ressonante, venha que eu tenho uma condição especial para você. A multidimensional é uma terapia de clareza, né? Vou deixar até aqui uma fala de um dos meus clientes. É uma terapia que traz clareza mental, que traz essa amorosidade para o processo. E assim como outras que eu tenho nesse outro vídeo que eu vou gravar, assim como outras, oh meu amor, assim como outras que... Eita... Assim como outras terapias, eu acho que ela me auxilia nisso. Ela limpa, ela melhora a minha atenção e a minha intenção naquilo que eu estou buscando. Tá bom? Então fique à vontade, o link tá aqui. Fala comigo aqui no WhatsApp, tá? Tá aqui, tô disponível. E a gente se vê no próximo vídeo. Não é, bebê? Tchau, todo mundo. Tchau, gente. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. De coração para coração. Tchau. Ele tá aqui, socorro. Deixa eu ver aqui como é que eu desligo esse negócio.